Quem daqui já me conhece? Meu nome é Sérgio Aguiar. Como é que vocês ficaram tanto tempo sem me conhecer? Como é que vocês conseguiram viver até hoje sem me conhecer? A brincadeira já de início é para quebrar o gelo, porque um bom palestrante, ele fica nervoso toda vez que ele sobe para palestrar. Porque isso denota exatamente o grau de responsabilidade que a gente tem diante da mensagem que a gente vai passar. Eu vou falar um pouco sobre o nascimento de Jesus. Mas eu não vou falar de datas nem de locais, porque datas e locais são meio controversos. Eu poderia começar falando que Jesus não nasceu dia 24 de dezembro, ele não nasceu no Natal. Essa data foi colocada para combater uma festa pagã, que é o solstício de inverno. Pela narrativa de João, a gente vê que ele provavelmente nasceu perto de março. Não tem nada a ver com o Belém aqui do Pará, né? Belém, lá em cima. Onde a gente vai tocar? A gente vai tocar onde não há controvérsia. E se eu fizer bem o meu papel, eu acredito que vocês vão ficar emocionados em primeiro momento e bravos comigo em segundo momento. Porque as minhas palestras são palestras provocativas. São palestras de provocar reflexão dentro de cada um de nós e vai tocar provavelmente diferente em cada um de nós. Então eu vou falar do nascimento de Jesus dentro da gente. E vou usar alguns personagens. Vou servir aqui de contador de histórias hoje. Eu vou usar alguns personagens, todos esses personagens estão no livro Boa Nova, de Humberto de Campos e do Chico Xavier. O primeiro grande personagem que tem a narrativa do nascimento de Jesus é uma mulher. E cai bem o nascimento de Jesus para ela com o nascimento de Jesus dentro dela. Nós estamos falando aqui de Maria de Nazaré. Talvez o único personagem aqui que esteve realmente presente dos que eu vou falar hoje no nascimento de Jesus. Mas quando nasceu Jesus para Maria? No momento em que ela se deu conta, quando ela viu aquela criança e se deu conta da grande missão que aquela criança tinha representado. E ao se dar conta da grande missão, ela se deu conta também da grande missão que ela, Maria, tinha em diante. Imaginem comigo, você receber dentro da tua casa, no seu seio, né? Jesus, a criatura que viria para modificar toda a história. Ela já sabia pelo anjo, anunciado pelo anjo Gabriel, que Jesus seria uma pessoa especial na terra. E a gente pega a narrativa, para falar de Maria, eu fui atrás de Augusto Cury. Vocês conhecem Augusto Cury? Um ex-ateu. Ele era ateu, até ele começar a escrever sobre Maria, sobre Jesus. Ele descobriu quem eram essas pessoas. E ele é um grande escritor, vende vários livros. E ele escreve sobre Maria com uma poesia enorme, explicando. E eu queria que cada um agora se colocasse, as mulheres aqui presentes e os homens aqui presentes, se coloquem diante dessa missão que Maria recebeu. Imagina você receber um menino prodígio, um menino que iria fazer milagres, maravilhas, que desde pequenininho já fazia das coisas, falava coisas inimagináveis. E Augusto Cury coloca que Maria deve ter sido um espírito muito evoluído para poder lidar com essa criança. A gente sabe, os nossos irmãos católicos, da grandeza de Maria. E durante algum tempo existiu até um preconceito no Espiritismo sobre Maria, porque se endeusava a Maria, a mãe de Deus. Na verdade, ela é a mãe de Jesus, e Jesus não é Deus. Ela é um espírito evoluído, como nós espíritas dizemos, um espírito de escola, da mais alta estirpe, que veio à Terra para se incumbir dessa missão. O segundo grande personagem que eu vou colocar é João Batista. E no livro Boa Nova, já no comecinho, na introdução, tem a narrativa em que Isabel, a mãe de João Batista, que era a prima de Maria, vai visitar Jesus e Maria. E aí eles estão conversando e de repente as duas crianças, os dois jovens, se desgarram
E começam a olhar para aquela terra toda, e Jesus diz para João Batista, começam a conversar como se eles estivessem combinando alguma coisa, os dois garotos. E aí quando ele volta para casa, os dois voltam para casa, a Isabel fala, Jesus, você não quer vir comigo passear? Ele olha para ela e fala, não, João Batista vai primeiro. E o que eles tinham conversado, eles estavam combinando o quê? João Batista iria à frente para preparar o terreno. João Batista iria à frente para batizar, para trazer a notícia sobre o reino de Deus, para preparar o ambiente, para que as pessoas pudessem então se declarar cristãs e seguir Jesus a partir daquele momento. O ritual do batismo colocado por João Batista é aquele ritual onde a pessoa decide conscientemente abandonar a vida anterior e se tornar uma nova pessoa. E ele fez isso com Jesus. Jesus humildemente, quando viu, e João Batista ouviu do alto aquela voz dizendo, esse é meu filho amado. E aí ele comenta com as pessoas que estavam em volta dele, que era preciso que ele diminuísse de tamanho para que Jesus pudesse crescer. E aí eu queria fazer uma reflexão sobre essa conversão de João Batista para cada um de nós. Quando ele disse que ele precisava diminuir, o que ele estava dizendo ali é que ele, João Batista, precisava diminuir o ego dele. Precisava diminuir o tamanho que ele achava que ele tinha e se vestir de humildade para que Jesus pudesse efetivamente nascer dentro dele. E eu diria até que cada um de nós está ressuscitando Jesus, na verdade. Jesus está nascendo nos momentos bons ou nos momentos mais difíceis e está morrendo naqueles momentos complicados onde a gente se sente sem esperança, onde a gente se sente vazio, a gente acha que não tem alternativa para aquilo. Jesus morre dentro de cada um de nós. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, nós achamos que Jesus e Deus, eventualmente, nos abandonou. É nesse momento que eu digo, então, que Ele morre dentro de nós, porque a gente para de se conectar com Ele. Ou a gente diminui de tamanho diante da culpa, por ter feito coisas que já sabe que não devia estar fazendo, ou a gente diminui de tamanho diante da mágoa, quando a gente se acha melhor do que está sendo tratado. Quando a gente acha que não merecia algum tipo de tratamento, quando a gente acha que o mundo talvez esteja nos devendo alguma coisa. Então é muito bonita essa fala de João Batista, o que a gente deve guardar dela é exatamente isso. O quanto eu estou diminuindo a mim mesmo, ao que eu acredito. Quando Jesus disse para aquele moço rico, negue a si mesmo, abandona tudo que você tem e me segue. Era isso que ele estava dizendo. Ele não estava pedindo para a gente fazer voto de pobreza, como um dos personagens, Francisco de Assis, eu vou falar já já. Ele estava pedindo que a gente, eventualmente, abandonasse as nossas crenças. E abandonasse as crenças que estão nos limitando. Quando Jesus disse que ele não veio trazer a paz, e é uma fala muito controversa, que ele veio trazer a espada, é o mesmo entendimento. Ele iria causar que filho ia ficar contra pai, mãe contra filho, marido contra esposa. Por quê? Porque nós tínhamos que firmar convicção. Nós não temos que fazer isso de vez em quando. Às vezes a gente casa com alguém que tem outra religião e nós seguimos a nossa convicção sem brigar. A gente concorda em discordar, que é um jeito bonito de dizer, eu te amo, você tem uma opção, pode seguir sua opção, mas eu vou seguir a minha, porque eu também me amo em primeiro lugar. E eu vou seguir aquilo que eu acredito. E de vez em quando, ao invés de a gente falar sobre as diferenças que existem entre as religiões, nós vamos falar sobre o que elas têm de igual, porque aquilo que é igual aproxima. Aquilo que é diferente às vezes nos choca, nos afasta. O terceiro personagem, um personagem também forte, Pedro. E Jesus nasceu para Pedro, não foi naquele momento que às margens do Rio Jordão,
O seu irmão André, que era seguidor de João Batista, diz: tem um novo profeta aí, está falando umas coisas bonitas, vem comigo. E aí Pedro vai e vê, e aí Jesus passa por ele e fala: você que é pescador de homens, vem comigo agora, pescador de peixe, agora vem comigo, você vai me ajudar a pescar almas, pescar homens. Não foi ali o nascimento de Jesus para Pedro. Para quem lê sobre ou o Boa Nova, ou lê Jesus no Lar de Néio Lúcio, nós vamos ver que Pedro perguntava muito. Parecia que era o apóstolo que menos entendia o que Jesus falava. Quando na verdade, para mim, o que ele estava fazendo ali era, já imbuído da grande missão, ele tinha a curiosidade de compreender a fala do mestre, porque ele depois ia receber, na volta de Jesus após a crucificação, na hora que Jesus está indo embora, depois do terceiro dia, ele diz: eu quero que você apacente as minhas ovelhas. E apacentar é o quê? É não deixar fugir, não deixar ir um para cada canto. Porque Jesus sabia que quando ele fosse crucificado, eles iriam duvidar se eles estavam na opção correta. E o nascimento de Jesus, então, para Pedro, acontece no pior momento de Pedro. E qual foi o pior momento de Pedro? Na Semana Santa a gente tem a Missa do Galo, não é? Nossos amigos católicos guardam, né, a Missa do Galo. E o que é a Missa do Galo? É o momento que o galo cantou. E o que isso significa? O momento que Pedro renegou Cristo pela terceira vez. E quando Jesus disse isso na Santa Ceia, no jantar, ele disse: alguém vai me trair, e o traidor está entre nós. Pedro falou: me diga quem é. Já levantando a espada, porque eu vou resolver o problema agora. Onde já se viu alguém trair você? Ele olhou para Pedro e falou: Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me renegar 3 vezes. Pedro falou: imagina, mestre. E aí a primeira vez aconteceu, logo que aconteceu a prisão, e depois outra, e quando a terceira vez aconteceu e o galo cantou, Pedro caiu em si. E percebeu a grandiosidade daquele espírito e o que ele estava fazendo. Ele estava renegando a Jesus. Ali ele se imbuiu da grande missão que ele teria dali para frente, que era abrir e manter a igreja no seio de Jerusalém, bem ali no meio, né? No meio judaico, no meio romano, sem medo. E eu brinco que Pedro, na verdade, ele era um mineirinho porque ele gostava de pacificar. Quem lê o livro Paulo e Estevão vai ver quando Pedro se juntava a Tiago, quando os dois estavam na mesma sala, os dois queriam se pegar. Pedro não admitia que Tiago ficava pregando o cristianismo aos judeus, e Tiago tinha os rituais judaicos e tudo mais. Ele brigava. E Pedro chegava e falava: Paulo, calma. Não brigue com Tiago. Tiago tem uma missão importante. E aí Tiago: calma, entenda Pedro. Pedro é muito apaixonado pelas coisas que fala e que faz. Então ele ficava contemporizando. Se tivesse um pão de queijo, um cafezinho, ia bem. Por isso que eu chamo ele de mineirinho. Não vamos brigar não, vamos comer um pão de queijo, vamos sentar para tomar um café e prosear. Por que vocês acham que Pedro renegou a Jesus? Alguém poderia dizer: ele teve medo. É uma característica humana, o medo. Ele quis proteger a própria vida. Talvez tenha sido providência divina, porque era sabido que se ele dissesse que era um seguidor de Jesus, talvez ele fosse crucificado ao lado de Jesus. E era importante para o cristianismo que ele ficasse vivo o tempo necessário para sedimentar as ideias cristãs. Cada um dos apóstolos foi utilizado por Jesus com a sua característica importante. Cada um desses personagens que eu estou falando aqui foi utilizado de maneira relevante para o cristianismo. E durante 400 anos o cristianismo tentou-se sufocar o cristianismo, matando quem se dizia cristão. E muitos desses personagens morreram de morte violenta, com exceção de alguns.
Porque Jesus asseverou: quem me seguir vai ser perseguido, vai morrer de morte violenta. Na conversa com Zebedeu, o pai de Tiago e João, Tiago menor e João, quando a mãe pediu para que Jesus os levasse junto, ele quis conversar com Zebedeu e falou: olha, você quer mesmo? Porque eles vão sofrer, eles poderão morrer de morte violenta, eles não serão compreendidos, eles serão perseguidos. E a opção de deixar Jesus nascer dentro de cada um de nós já foi muito mais perigosa. Hoje em dia a gente consegue se reunir numa segunda-feira, numa casa linda como essa, e falar sobre Jesus. Antes a gente tinha que ficar escondido em cavernas. Não é maravilhoso isso? Poder professar nossa fé de maneira segura. O quarto personagem, já falei um pouquinho dele, Paulo. Paulo, que antes se chamava Saulo, era um doutor da lei. Eu vou contar um pouquinho da história do livro Paulo e Estevão. Quem já leu? Levanta a mão. Desce do muro, levanta a mão. Isso. Pouca gente. O resto, eu vou dar um alerta para vocês que não leram nem Paulo e Estevão, nem Boa Nova. Vai passar pelo menos uns 4 a 5 anos a mais no umbral, quem não lê esses livros. Se não é pelo amor, vai por temor, né? Eu estou brincando, né? Vale a pena ler os bastidores do Evangelho, para que a gente compreenda muito melhor essa grandiosidade que foi a mensagem que Jesus nos trouxe. Saulo, um doutor da lei, muito hábil com as palavras, conhecia muito bem as escrituras dos profetas e dos reis, o Antigo Testamento, e ele defendia aquilo com unhas e dentes. Uma pessoa muito abnegada, uma pessoa que defendia suas ideias com a força, até sem escrúpulo. Na primeira parte do livro Paulo e Estevão, ele era noivo de Abigail. Abigail, ó, parece enredo de novela mexicana. Abigail era irmã de Estevão. Os dois foram separados quando jovens, quando o pai perdeu suas posses e Estevão foi levado para as galeras romanas para morrer remando. E Abigail foi levada por um casal amigo. Ela conheceu Saulo, ficaram noivos. Ela não sabia quem era Estevão, porque ele foi rebatizado. Deram um outro nome, né? E ela também não sabia, e Saulo não sabia que ela era irmã de Estevão. Os dois entraram no embate, e na metade do livro, Estevão morre. Não contei o final, contei a metade do livro. Contei o final da primeira metade. Mesmo porque se passou 2000 anos, todo mundo sabe que ele já morreu, não é? A história é linda, porque depois Estevão passa a ser o mentor espiritual de Paulo, e vai orientar Paulo, junto com Abigail. Olha o enredo de novela mexicana. Quando Estevão morre, Abigail percebe que é o irmão que está morrendo, e ela percebe que o noivo dela fez o irmão morrer. E ela não quer mais comer, ela fica muito triste, até que ela desencarna, e aí os dois passam a ser mentores de Paulo. Agora leiam o livro, e aí vocês veem o resto da história, tá bom? Enredo de novela mexicana, pela tragédia colocada. Mas Saulo, completamente abnegado, ele perseguia cristãos. Depois da morte de Estevão, ele quer ir até Damasco, porque ele sabe que tem um senhor chamado Ananias, e ele quer pegar esse Ananias para ser também julgado no Sinédrio, e quem sabe apedrejado como Estevão foi. E ele vai, junto com 2, 3 amigos, vai com a tropa, sua tropa, e às portas de Damasco, lá na Síria, ele tem um clarão, e esse clarão, ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí o clarão, o cavalo pula, ele cai, e ele fica cego. E aí ele começa a conversar, e aí Jesus, que era essa voz, diz para ele: vai até Damasco, procura um senhor chamado Ananias. Ele fala: Ananias era o cara que eu estou perseguindo, e ele vai te curar. Imagina que ele vai me curar, eu estava perseguindo porque eu queria matar ele. Ao mesmo tempo, um anjo se apresenta para Ananias lá em Damasco e fala o seguinte: vai chegar aqui um camarada chamado Saulo,
Ele está cego, você vai curar ele. Aí Ananias disse, você está louco. Você está louco que eu vou curar ele. Ele está vindo aqui para me matar. Você vai curar ele. O anjo repete, você vai curar ele. Porque os homens mandaram, né? Você tem juízo, quem obedece quem tem juízo, manda quem pode, não é? Aí o anjo falou, você vai curar. Ele falou, tá bom. Apesar de não gostar, eu vou fazer o que Jesus está me pedindo. E aí, ele vai até Ananias e Ananias consegue curá-lo da sua cegueira. E aí ele vai para o deserto, ele fica lá um tempo, refletindo, se desconstruindo as coisas que ele acreditava e tinha como fundamentais, e reconstruindo novos pilares baseados no cristianismo, porque ali ele já estava com todas as escrituras que Estevão tinha como posse, e ele recebeu mais de Ananias, e ele começou a ler aquilo, ele começou a entender, e aí Paulo era o quê? Um cara apaixonado, né? Abnegado. Poderia ter gente melhor. Olha a inteligência de Jesus, que é mais inteligente que nós, de pegar um cara assim, abnegado, que tem toda essa verve, toda essa força, e colocar ele no caminho correto. Quantos de nós, às vezes, temos essa força? Somos como o trator, passando por cima das coisas, passa a direcionar. Às vezes nós somos rebeldes sem causa. Paulo era um rebelde com causa, antes era a causa das escrituras. Quando deram uma nova mensagem para ele, ele se apaixonou pela nova mensagem, ele virou um rebelde com causa. O que acontecia com ele no livro ainda? Para dar mais curiosidade. O pessoal dizia para ele, não entra nessa cidade porque vão te apedrejar. Você sabe o que ele fazia? Ele entrava. Sabe o que acontecia com ele? Era apedrejado, quase morria. Aí a turma curava. E o que a gente faria se fosse no lugar dele? Nunca mais entra nesse lugar. Sabe o que ele fazia? Pegava o banquinho e entrava de novo. E ficava falando em praça pública. Aí o povo falava, não adianta, não tem jeito, né? E ele insistentemente, com essa força, com essa abnegação. Quantos de nós não temos essa abnegação? E Jesus só está precisando que a gente ouça o comando dele. A gente só está precisando deixar ele nascer. E nesse momento da nossa trajetória, eu não estou dizendo nascer, eu estou dizendo renascer. Porque Jesus já nasceu em algum momento da nossa trajetória em nós. Num momento difícil da nossa trajetória espiritual, Jesus já nasceu. Sabe por quê? Porque a gente podia estar matando, a gente podia estar roubando, mas nós estamos aqui, não é? Porque nós é pobre, mas nós é limpinho, não é assim? A gente podia estar fazendo um monte de coisa errada, mas a gente está aqui numa segunda-feira, querendo entender melhor como que é esse momento de conversão. E Jesus às vezes só precisa desse esforço, porque aí ele vai colocar a gente, ele vai fazer com que nós nos utilizemos do nosso talento, ou daquilo que a gente acredita que é um defeito nosso. A gente gosta de gente turrona? Gosta ou não? Você gosta de gente turrona? Eu não gosto. Paulo era turrão. Jesus usou bem o turrão dele. Não usou? Era turrão. Vamos pegar um outro personagem aqui. Francisco de Assis, não menos importante personagem. Quando que nasceu? Francisco foi um playboy. Agora o livro Francisco de Assis, do espírito Miramês, vai ter essa história. Francisco era um playboy. Ele era filho de um grande comerciante de Assis. E durante muito tempo, a mãe muito religiosa, e durante muito tempo ele quis seguir o que o pai determinava para ele. Tanto quis seguir que ele se alistou num dos exércitos que ia para as cruzadas. Só que antes deles irem embora, invadiram o acampamento deles, ele e mais um parceiro dele ficaram presos durante 1 ano. E ali ele pegou uma doença respiratória que depois iria matá-lo. E ele morreu, se eu não me engano, com uns 46 anos, 46 a 48 anos, de doenças respiratórias, já com as chagas do Cristo, que ele pediu que recebesse as chagas do Cristo. Mas quando Jesus nasceu para Francisco, não foi no nascimento
E não foi em nenhum dos momentos que ele estava seguindo, tentando seguir o que o pai queria. Jesus nasceu para Francisco no momento em que, em praça pública, o pai disse para ele o seguinte: ou você segue o que eu estou te mandando, ou você vai perder toda a herança. Tudo que é meu, você não vai mais ter direito. Sabe o que ele fez? Arrancou toda a roupa. Ele deu a bolsa de dinheiro e ele deu toda a roupa do corpo para o pai. Leva embora. Eu não quero nada que é seu. E aí as pessoas que lá estavam deram um saco para ele se vestir, que foi o saco que ele fez a roupa de franciscano dele. Mas Jesus nasceu exatamente naquele momento, naquela praça. E eu não estou falando aqui, não é para todo mundo, para as pessoas saírem peladas para a rua falando que foi o Sérgio que falou. Não tem nada a ver. Aquilo era o momento de Francisco. E como ele tinha determinado no seu planejamento de fazer essa ruptura. Eu não quero nada de meu pai. Por quê? Porque eu não quero ficar de rabo preso a ele. Daqui para frente eu sou uma nova pessoa. Francesco, né? Francesco vira Francisco para nós. E aí ele escuta uma voz que falava insistentemente para ele: Francisco, reforma a minha igreja. E ele não entendia o que era aquilo. Ele chegava, conversava com a mãe dele e a voz repetia: Francisco, reforma a minha igreja. Aí ele falou: olha, tem uma igreja lá no monte, que ela está bem velhinha. Acho que é isso que essa voz quer que eu faça. Vou fazer isso para a voz parar de me atormentar. Aí ele começa a pegar umas pedras, leva uma a uma até o ponto, reconstrói aquela igreja e termina achando que tinha terminado a grande missão dele. E a voz continua dizendo para ele: Francisco, reforma a minha igreja. E aí ele foi e pegou mais uma igrejinha que estava precisando de reforma e reformou. Acho que eu peguei a igreja errada. E aí vai e reforma outra igreja. E aí ele termina e a voz continua dizendo para ele: Francisco, reforma a minha igreja. Aí ele entende. Para os mais velhos ou para os mais experientes, caiu a ficha. Os mais novos não sabem nem o que eu estou falando, né? Mas caiu a ficha. Aí ele percebeu que ele tinha que entrar e reformar a igreja de dentro para fora. E aí o que ele fez foi procurar o Papa Inocêncio. Se eu não me engano é Inocêncio III, se não me falha a memória aqui. E foi pedir para ele parar de assinar aqueles tratados das cruzadas. E foi pedir para ele alimentar o povo com toda aquela riqueza que ele guardava. E foi, obviamente ele foi ignorado. Mas o nascimento de Jesus, e para Francisco ali naquele momento, eles eram 16. Antes dele morrer, eles já contavam por mais de 600 mil. Então o sonho de um se transformou numa coisa maravilhosa. Agora nós vamos falar de mais um personagem chamado Maria de Magdala, um grande personagem de conversão. Há muita controvérsia. Alguns dizem que ela tinha uma profissão ligada à prostituição, outros dizem que isso não é verdade, que foi uma tradução da igreja para mexer com a imagem dela, para denegrir a imagem dela. Não importa. O que importa é que ela, ao ouvir de Jesus pela primeira vez, Jesus nasceu dentro dela. Ela entrou em sintonia com aquela mensagem. Com aquele homem que colocava um novo mundo. Um mundo de paz, onde as pessoas podem ser iguais. Onde as pessoas podem cuidar uma das outras, sem se preocupar com o politicamente correto. Quantas vezes nós queremos fazer uma coisa e não fazemos, porque a gente está preocupado com o que o outro vai pensar? Quantas vezes nós abdicamos eventualmente de coisas que a gente considera boas, nobres, porque a gente acha que pode ficar mal diante de alguma coisa. Quantas vezes na nossa trajetória a gente se limitou: ninguém está fazendo, eu não vou fazer também. Ponto de reflexão de Maria de Magdala, a grande conversão foi essa, da vida que ela levava e o que ela passou a ser uma grande apóstola de Jesus. Nós sabemos que não era 12, né? Eram muito mais de 70 os apóstolos. E a Maria de Magdala era uma desses apóstolos, tão importante, que quando Jesus retorna da crucificação, é para ela que ele se mostra.
E ele disse: mulher, avisa os outros que eu estou aqui, que eu ressuscitei, estou por aqui. Ele volta para ela, a importância desse espírito. A sétima é uma mulher também, chamada Joana de Cusa. O Divaldo diz que ela é uma encarnação da Joana de Ângeles, e depois a Clara de Assis também foi uma encarnação dela. Qual que é o depoimento de Joana de Cusa? Eu brinco que foi o primeiro um dos atendimentos fraternos. Ela fez atendimento fraterno com Jesus. Isso me faz lembrar que no dia 5 de outubro eu vou estar aqui nessa casa, um sábado à tarde, 1h30 da tarde, dando um curso de atendimento fraterno. Como fazer atendimento fraterno. Quem se interessar, fala com o pessoal, com a Bárbara, o pessoal aqui da casa, para se inscrever e eles terem mais ou menos a noção de quantas pessoas vêm. Tá legal? Atendimento fraterno com Jesus. Joana era mulher, esposa de Cusa. E ela ouvia aquela mensagem de Jesus e aquilo conectou com ela de uma forma. E ela chegou para Jesus, ela quis conversar com ele. Ela falou: mestre, estou muito preocupada. Meu esposo, ele não quer saber desse novo reino. Ele só quer saber da vida material. Ele só quer saber de acumular posses. Aí Jesus conversa com ela e explica para ela que o planejamento reencarnatório dela é aquele onde ela estava, que a missão dela, para ela continuar na missão dela, é de explicar para ele o que era o reino de Deus, e explicar para ele a mensagem que ele não conseguia compreender. Ela volta para casa, renovada, passa um tempo, ela vai conversar com Jesus de novo, e aí ele fala para ela, ele repete para ela as mesmas coisas, fala mais algumas coisas, diz para ela: volta para a tua casa, você ainda tem coisas grandiosas por fazer. Passado um tempo, Cusa, o marido dela, desencarna. E ela passa a cuidar dos filhos de outras pessoas, porque naquela época, o império, quem era rico, tinha posses, ou o império ou a igreja pegava as posses da família, daquela pessoa que tinha cargos, por exemplo, no caso de Cusa, ele tinha um alto cargo no escalão romano. E ela ficou sem nada. E ela tinha que cuidar dos filhos dos outros para poder sobreviver com o seu próprio filho. E aí ela, passado um tempo, é colocada para ser queimada em praça pública por uma mártir do cristianismo. Enquanto o soldado estava ateando fogo, e a multidão gritava para ela: abjura. E abjura significa: diz que a mensagem que você diz que é de Jesus é mentira, que nada disso você acredita, que tudo que Jesus disse é mentira. Abjura e você vai ser livre, você vai ser solta. E ela fica na dela, quieta, calma. O filho se manifesta, ela fala: calma, que já já estaremos com Jesus. E o soldado, quando vai atear o fogo no braseiro, ele olha para ela com um motivo de chacota, rindo, e diz assim: esse teu mestre só te ensinou a morrer? Ela olha para ele e fala: não, ele também me ensinou a te amar. Olha que frase bonita. Olha que plenitude tem nessa frase. E a partir deste momento, nesse depoimento, Jesus nasce para ela, quando ela está sendo ateada ao fogo. E a gente sabe, pelas histórias espíritas, que esses espíritos eram adormecidos, eles nem passavam por esses grandes traumas, dado o processo que eles estavam vendo, o depoimento que eles estavam dando para o cristianismo. Tomé, a gente fala que é Santo Tomé o quê? Aquela pessoa que só acredita vendo, não é? Muitos de nós somos Santo Tomé no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente é teimosão, é meio burchuco em alguns aspectos, é meio inflexível quando quer as coisas que quer, as suas ideias, o seu tempo. Não vale cutucar a esposa, o esposo falar: tá vendo, né? Não vale. Por quê? Muitos de nós, em algum momento da nossa trajetória, a gente demonstra algum tipo de inflexibilidade. E quem foi Tomé? Quando Jesus nasce para Tomé, o camarada ficou 3 anos ouvindo a mensagem de Jesus. E quando Jesus volta da crucificação, o que ele pede? Deixa eu confirmar se é Jesus mesmo, mostra as tuas chagas para mim. Aí Jesus mostra a palma das mãos perfurada pelos pregos, pelos cravos, né, como eram chamados, e mostra na barriga o trespassar de lança.
ali nasceu Jesus para Tomé. Não foi no momento, em nenhuma palavra bonita na multiplicação de pães e peixes, não foi em nenhum sermão da montanha, não foi em nenhum lugar, é ali, naquele momento, porque ele era materialista, ele acreditava no poder da matéria, mas ali Jesus nasceu para ele pôde ver que Jesus venceu a morte. E aí a mensagem de Jesus para uma pessoa materialista ganhou força dentro dele. Tudo aquilo que Jesus tinha passado para ele nos 3 anos em que conviveram com ele como apóstolo, eclodiu, explodiu dentro dele, e ele passou então a viver a mensagem de Jesus, até também ser morto de maneira violenta. O penúltimo personagem, aí eu já vou acabando a minha fala, é Lázaro. Lázaro, a gente vê nas Escrituras que ele foi dado como morto. Lázaro era um amigo de Jesus, ele era amigo da família. Lázaro era irmão de Maria e Marta. Tem uma passagem muito bonita de Maria e Marta, as duas eram irmãs de Lázaro. E Jesus, o livro conta que quando ele soube que Lázaro estava morto, ele ficou triste, ele se entristeceu. Ele quis ir lá ver. Chegando lá, ele pede que a pedra seja retirada, porque as pessoas eram enterradas dentro de uma caverna e colocavam uma pedra para vedar o cheiro, né? Não era para o morto sair correndo, para vedar o cheiro. E ele fala, remove a pedra. Depois de 4 dias, dado como morto, ele diz para Lázaro, levanta e sai daí. E o que acontece? Lázaro levanta e sai. Hoje a gente sabe que que Jesus sabia que Lázaro não estava morto. Existem doenças que causam esse tipo de paralisação no nosso organismo. E aí, qual é a lição de Lázaro para nós? Muitos de nós às vezes sofremos, por exemplo, com a depressão, né? Uma doença silenciosa que nos isola, que faz com que entremos eventualmente nas nossas cavernas existenciais, nos escondamos do mundo. É esse chamamento de Jesus. Quando Jesus entra dentro de nós, para nascer ou renascer dentro de cada um de nós, e fala para nós, sai dessa caverna, sai desse isolamento, vem viver, vem ver o mundo, vem deixar que as pessoas possam cuidar de você. Porque Humberto de Campos, nesse livro Boa Nova, ele diz que Jesus auxilia o homem pela obra do próprio homem. Ou seja, nós somos o sal da terra, co-criadores diante de Deus. Nós temos esse poder de, com um simples sorriso, modificar. O que é um sorriso? Que para nós às vezes é muito simples, pode chegar para uma pessoa que se sente invisível, amarga, e pode adoçar a vida dessa pessoa. Um olhar que não custa nada, pode, ao invés de atravessar a pessoa como se fosse uma flecha, parar naquela pessoa e a gente olhar e ela perceber que ela está sendo vista. Pode devolver a identidade, pode devolver a dignidade para essa pessoa. Muitas vezes nós temos esse momento de Lázaro, onde nos sentimos mortos, onde nos isolamos. Mas é preciso que a gente também deixe Jesus nascer e nos chamar para a vida, e nos chamar para viver. O último, aliás o penúltimo personagem, é Judas Iscariotes. Onde se deu o nascimento de Jesus? Vamos lembrar a história de Judas? Não a história que a igreja contou, mas a história que o Espiritismo nos conta. Judas era um rebelde. Qual era o plano de Judas? Eles vão prender Jesus. Com Jesus preso, o céu vai se abrir. Os anjos vão descer com armas em punho, como diziam as Escrituras. Com armas em punho. E nós vamos instituir o reino de Deus na terra aqui e agora. Esse era o plano de Jesus, de Judas. Depois ele iria pegar Jesus que estava preso, trazer Jesus, colocar no trono e dizer, mestre, vem reinar no teu reino. Vem ser o rei, o nosso rei, nesse novo mundo. Não era um plano bom? Era um plano bom. Mas ele era imediatista.
Ele conviveu com Jesus durante 3 anos e talvez ele não tenha compreendido o teor da mensagem de Jesus. Jesus não era, ele era um rebelde com causa. Ele era talvez o maior rebelde que já existiu, porque ele falou para nós que não precisava de nenhuma estrutura para chegar até o Pai. O Pai era amoroso, contrariando tudo aquilo que era dito até a época. O Pai era amoroso, compassivo, que perdoaria 70 vezes 7 por cada falta. Apresentou desse Deus para nós, esse Deus amoroso para nós, e mostrou que a vida real não era aquela que aquelas pessoas estavam vivendo, de escravidão, de miséria e de a perda, inclusive, do básico. Eles poderiam ter novas chances. O reino de Deus não era na terra, o reino não era desse mundo, e que na casa do Pai existia muitas moradas, já falando sobre reencarnação, já trazendo esperança para quem se sentia pequeno, minimizado diante de tudo e de todos. Então Jesus não conseguiu chegar no coração de Judas com toda a sua fala, mas quando Judas se dá conta da traição, ali houve uma ponta de arrependimento, e o Evangelho diz, e mais vale um arrependido do que 99 que estão fazendo a coisa certa. Vale muito o arrependimento. A gente sabe a história, Judas se matou, e no próprio livro, o livro é Joana d'Arc, que é uma encarnação de Judas, do espírito Hermance do Faux. Nesse livro ele conta que, e o próprio livro Boa Nova também conta, Jesus foi quem foi resgatar Judas do umbral, porque ele sabia que existia um equívoco, existia uma intenção boa por trás da traição. Jesus sabia e que ele não merecia ficar no umbral, se atormentando por conta do suicídio. Ele merecia um recomeço, uma retomada, e ele teve a retomada dele. Quantos de nós muitas vezes demonstramos comportamento imediatista e olhamos para as coisas e queremos aquilo ali agora? E a gente precisa relembrar então que Deus nos dá o que a gente precisa, não o que a gente quer, porque muitas vezes o que nos quer é o que vai fazer com que nós falhemos no nosso planejamento. A minha última fala, uma pergunta sobre um personagem. E você? E você? Essa é a reflexão. Quando foi que Jesus nasceu dentro de você? E se Jesus já morreu, quando você vai fazer ele renascer, para que ele possa fazer com você as mesmas maravilhas que ele fez com esses personagens que eu narrei aqui e com muitos outros? Essa é a reflexão da noite, para a gente ir para casa pensando, e talvez vocês fiquem bravos comigo nesse momento, porque a provocação é: aquilo que você tem é o que é necessário para as outras pessoas. Basta que nós coloquemos os nossos talentos, basta que nós não minimizemos os nossos talentos, basta que a gente não minimize o nosso potencial. Obrigado, gente.